fica assim. O nível 2 já é o fogo na mão, você já conhece, né? O fogo na mão, né? O Polar do Fogo fazia muito. Agora, pra apagar isso aqui que eu não sei, velho. Eu acho que se você balançar assim, ó, ele começa a... Puta vida! Eu já fiz esse fogo aqui com base nas últimas aulas. Se você ainda não viu as últimas aulas, volta lá atrás que você vai aprender a fazer esse e muito mais estilos de fogo mexendo nesses parâmetros aqui. E agora é o seguinte, cara, eu vou habilitar minha câmera e vou trazer aqui um backplate, né? Eu vou ajustar aqui, quero que eu tenha um backplate, eu adiciono. Venho aqui, seleciono minha sequência de imagem e coloco aqui, ó, Animate Backplate. Nesse caso, a gente vai nem precisar de fazer um FBX e tudo mais, porque a gente vai fazer diretamente pelo Embergin. Isso poupa muito tempo do que você fazer uma animação lá no Cinema 4D e depois jogar para o Cinema 4D de novo, beleza? Então aqui, ó, eu tenho que só ajustar no momento que eu faço isso aqui, é que onde vai ativar o meu emitter. Então eu vou adicionar um keyframe aqui, ó, vou deixar ele ativo e aqui eu vou desativar ele. Então se eu der um restart aqui, ó, ele vai ativar na hora que eu fizer, tá vendo? Então é isso que a gente quer. Só que é o seguinte, o meu vídeo está em 30 frames e aqui ele está com um time scale um pouco diferente. Eu vou vir aqui e como é um fogo pequeno, isso não vai interferir. Eu vou vir aqui em Volume Processor, vou vir aqui em Simulação, Time Control e vou colocar 60 aqui, eu vou colocar uns 30. Eu disse para não mexer aqui. Você pode ver que agora meu vídeo está em tempo real, ó, e eu consigo agora ter a relação ao do meu fogo, certinho. Agora eu só preciso diminuir um pouco essa primitiva. Como que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu quero que essa primitiva apareça. Eu vou vir aqui em Visuals e vou ligar o Show Emitter. E vou trocar a cor dela aqui, ó, uma cor só para a gente ver, né, o que está sendo emitido aqui. Agora eu preciso colocar ela no tamanho certo. Para mim ela está muito grande aqui ainda. Eu vim aqui em Primitives, em Transform, e vou diminuir o radius dela aqui, ó, para ficar mais ou menos o meu dedo aqui, ó, tá vendo? O que eu vou fazer agora aqui em Transform? Vou ligar um Position e talvez um Rotation. Vou deixar esses dois aqui caso necessite mexer alguma coisa, ó. Mas agora eu vou ir fazendo aqui, ó, trazendo para um lado, para o outro. E vou fazendo aqui os meus keyframes, né? Você não necessariamente precisa ir frame a frame. Você vai, pula, sei lá, 10 frames. Depois vai, pula mais 10, vai fazendo. E depois você vai intercalando. Porque precisar de movimentar entre eles. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Você vai fazendo a transformação para ele não perder aqui no dedo. Na hora que você for dar um restart, ó, ele já vai começar a fazer. Só que o foguinho tá bem pequeno aqui, né? No caso a gente viu, ó, o foguinho tá bem pequeno. Vou até tirar o Show Emitter aqui pra gente ver, ó. Vou desligar ele aqui pra gente ver. O fogo tá muito pequenininho lá, ó. Tá vendo? Tá minúsculozinho no meu dedo. Eu não vou deixar ele tão pequeno para ele não ter problema de o fogo ficar minúsculo demais, né? Olha lá, agora eu já consigo ver o meu fogo, ó. Ele já tá interessante aqui do tamanho dele, ó. Inclusive eu posso até aumentar um pouco mais esse eixo Z. E agora já tem o fogo acontecendo lá. Eu posso ver aqui em Simulations, né, como que tá o tamanho do meu voxel. E agora é só ir fazendo animação na mão mesmo, sem preguiça, tá? Eu sei que você tá com preguiça aí, só de ver isso aqui. Mas é assim que acontece e assim que você precisa fazer. Vai fazendo aí na mão, da melhor forma que você achar aí. E, ó, então eu vou ter que fazer isso até esse ponto aqui, ó. Até aqui ele vai existir esse fogo, depois ele vai trocar para a mão, beleza? Então isso aqui é muito simples de você fazer, muito fácil, não vai precisar de jogar isso aqui no Cinema 4D para exportar a cena em FBX. Ele já tem essa possibilidade do Blackplate aqui, muito boa. E agora você tem que dar o play e ver se isso aqui realmente está na posição, ó, do seu dedo. Nesse período aqui está meio esquisito, né? Parece que está movendo sem precisão. A estrutura de keyframes aqui é um pouco mais confusa do que a de um After Effects da vida, não é, porque não é geralmente o pessoal traz a cena em FBX para cá para fazer isso, né? Mas aqui ainda dá para fazer também. É só você entender mais ou menos como que funciona e dominar a ferramenta. Depois que fez isso, já era. Ó. Aí, ó, agora eu consegui já trazer o meu fogo aqui com a animação que eu quero, ó.
Agora eu consigo tirar aqui o meu emitter. Desligou ele. Eu consigo agora ver o meu fogo, como que ele está surgindo. Ó. Como a gente não tem keyframes, ó, ele vai Eu posso até ativar ele mais tarde aqui, né? Então agora, ó, o que a gente tem aqui é o seguinte. Eu vou tirar agora aqui a minha visibilidade, né, do meu emitter. Vou dar um play para a gente ver o que a gente tem aqui, ó. Aí é o fogo surgindo. Primeiro é o fogo no dedo, né, que é só o tamanhozinho tipo uma vela. Essa é a proposta desde o início. Ele interage ali de acordo com que eu mexo com a mão, ó. Beleza. E eu desativei ele aqui no final. Onde é que eu viro a mão, eu desativo ele, ó. E agora eu vou exportar esse VDB separado para depois fazer o outro. Sem precisão de ficar jogando muita coisa aqui. Para exportar, vocês já sabem como é que é. Puxa o VDB aqui, ó. Export. Vem aqui na pastinha. Coloquei como fogo 1. Selecionar a pasta. E eu vou exportar até o frame 175. Então vou pôr aqui 176, vou pôr um frame a mais, eu sempre gosto de pôr um frame a mais, ou alguns frames a mais. E vou exportar aqui densidade e flames. Temperatura também eu vou pôr. Só clicar Export Now e esperar. Agora você vai refazer a mesma coisa, só que com outro tipo de fogo, né? Que no caso vai fazer um fogo maior. E ao invés de pôr essa primitiva, você pode baixar um shape. Igual eu baixei essa mão aqui, ó. Tem que ver só qual mão que eu tô ali, né? Eu acho que o dedão tá para fora. Vai ser essa mão de cá, né? Que eu vou fazer. E a gente vai usar essa aqui agora como emissor. Na próxima cena, a gente vai usar essa mão aqui como emissor e outro tipo de fogo também. Bom, mesmo esquema, agora eu já tô aqui com a minha mão aqui exportada. E a gente vai ter que ter um cuidado agora em relação a esse voxel aqui. Talvez a gente tenha que aumentar ele. Ou também diminuir o tamanho dessa mão, né? Tem que ver o que o tamanho da minha mão aqui, ó, que eu vou ter, tá? Acho que tá mais ou menos o mesmo tamanho. Nesse ponto aqui, né? Então a gente vai trazer ela mais pro rumo aqui. E lembrando que esse voxel que a gente tá vendo na simulação, pior que a gente não consegue ver ele aqui, a não ser que a gente liga aqui, ó, o visual. Esse grid, a gente tem que ter ele grande, ele não pode ficar pequeno. Então, provavelmente, o eixo X, que é o eixo vermelho, ele está pequeno aqui. Eu vou aumentar ele aqui para uns 300 e vou dar um Apply New Resolution. Agora, eu tenho mais área aqui para me fazer isso aqui. Lembrando também que eu vou vir aqui em simulação, em Time Control. Vou colocar aqui 30, para o nosso vídeo estar em 30. E o fogo ele vai ficar mais intenso quando a gente mexe nisso. Só a gente vir aqui em Projection e diminuir um pouco o Flame Intensity. E a expansão dela também. Diminui um pouco até achar aí o ideal aí para você. Acho que aqui já está interessante, mas mesmo assim ainda está um pouco grande. Eu vou diminuir aqui também o tamanho da minha mão, né? Do meu objeto aqui através do Scale. Vou desativar por enquanto o meu emitter. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer agora a minha mão, que é na posição que ela está. E vou ter que fazer animação da mesma coisa. Se ficar preto assim, ó, saiba que você está errando no voxel. Ele não pode ficar pequeno. Então, vou descer aqui, mais ou menos nesse frame aqui, ó. E tem um ground aqui também, né, que a gente tem que tirar ele. Que é o ground. Senão ele não vai pegar, ó. Então a gente vai fazer só durante toda a mão aqui. Vou acelerar o vídeo aqui, mas é basicamente a mesma coisa que eu fiz com o dedo, só que com a mão, viu, galera? E tá aí, pessoal. Olha só esse resultadinho aí que a gente teve. Muito legal, ó. Eu tô acompanhando minha mão ali já. Eu fiz tudo na mão mesmo, na animação. Porque eu curto fazer animação. Eu posso me considerar um animador. E é isso, cara, e é isso. Vamos lá pra cima agora, exportar isso e mexer, melhorar em muito isso aqui. E mexer alguns parâmetros no fogo aqui, aonde eu achar que é isso mesmo que precisa ser. Né? Tamanho de fogo, essas coisas, a gente vai mexer agora na simulação e dentro do emitter.
para a gente finalizar e exportar isso para lá. Para exportar a mesma coisa, vou puxar meu VDB aqui, eu quero exportar a partir do frame 175. Então vou pôr aqui 175 e vou pôr aqui, sei lá, eu tenho que achar agora o número de frames responsável para chegar até o final do meu vídeo aqui, né? Então eu vou ir aumentando aqui até ver essa barrinha de baixo acompanhar essa barrinha de cima aqui. Beleza, são 354 frames. Vou exportar a mesma coisa, temperatura, densidade e frames, para a gente fazer isso aí bem legal. Mesma coisa, pasta aqui, vou colocar aqui Fogo 2, jogar ele aqui dentro e fazer esse export aí desse VDB, fechou? E é bom ir salvando também os projetos aí para caso der algum problema no VDB, você ter ele aí de novo. E agora, para a gente trazer o nosso VDB aqui para o Cinema 4D, eu vou puxar um Octane Volume Builder. Vou vir aqui nos vou aqui buscar meu Fogo 2 já. Dar um abrir. E vou dar um Calculate. Ele vai dar o Calculate para mim de acordo com o frame 0. Mas eu tenho que ver que ele começa, na verdade, no frame... Aqui, ó, nesse frame aqui, mais ou menos 144 que ele começa. Deixa eu ver aqui. Ele começa, na verdade, no frame... 179, então vou vir aqui no 179, pode ser que ele está errado em relação aos frames, ou um pouquinho mais ou menos 144, então vai me achar no 144, vou pôr aqui dígitos 3, né, porque são 3 dígitos, aqui eu vou colocar flames em tudo, flames, flames, flames. Ele não vai aparecer aqui para mim, ele vai aparecer no meu amigo Octane Render, porque a gente não tem aqui mais peraí. A gente não tem mais, a gente não fez no Pyro, né? Então a gente só vai ter esse preview aqui. Agora é conseguir encaixar isso no momento certo. Eu preciso ver primeiramente aqui uma câmera do Octane, né? Vou criar uma câmera do Octane Render aqui. Vou jogar ela aqui pra gente ver. Vou puxar aqui também. Primeiro eu vou desligar isso aqui. Vou puxar aqui o Path Tracing já uns 300 samples por enquanto. Shift C. Eu preciso criar um background aqui também, né? Isso aqui eu acho que todo mundo já acompanha meu canal aí, todo mundo já sabe fazer isso. Background, se você não sabe, tem muita coisa aí pra você aprender, cara. No meu canal, do YouTube, nos cursos e tudo mais. Vou pegar meu vídeo aqui, dou um não. Animation Calculate e o Viewport Animation, liga o Alpha Channel, desligo aqui para Environment. Agora, primeiramente meu VDB está deitado aqui, né? Eu tenho que trazer ele aqui para cima. Outra coisa que eu vou fazer já de início é colocar aqui um Fire. Vou aumentar a densidade dele aqui, porque eu preciso ver o que eu estou fazendo, né? Cadê a minha mão de verdade no meu vídeo? Vou incorporar ela aqui agora. Vamos ver se está no mesmo movimento mais ou menos. Ó. Na hora que eu puxo, ela está meio torta aqui. Evidentemente ela vai ser assim. Um pouco menor também, vamos ver. O offset dela ainda não deu certo, a gente vai ter que jogar um calculate aqui, provavelmente eu esqueci de apertar um calculate. Eu quero que ele comece no 144, calculate, 144. Ele está começando errado aqui, a gente vai ter que ver o que está pegando aqui nessa parada. Perdão, na verdade, eu me confundi, é o offset que tem que ser o time dele, né, onde que ele vai ligar. Então é mais ou menos aqui nesse 144, a gente vai pôr aqui, ó, 144 no offset e não no outro. Bom, uma vez que eu já encaixei mais ou menos aqui, vamos começar a colorir esse negócio, depois a gente quebra a cabeça com outras coisas. Aqui em Emission já deu para mim aqui um teste Emission. Vou puxar aqui, ó, bem forte a emissão do fogo. A gente não vai ter tanta densidade também aqui nessa questão. A gente vai conseguir trazer aqui mais ou menos assim. E que nesse Emission Ramp é a mesma coisa. A gente vai ter que trazer aquele mesmo gradiente que foi feito aqui. Ó, vou exportar ele aqui para a gente fazer esse gradiente aqui. Ó, cheguei mais ou menos aqui num gradiente interessante. Coloquei já meu max value aqui, ó. E agora eu consegui. E agora é mexer no absorption, no scattering. Ó, lembrando que o scattering preto ele vai sumir muito aquela fumaça, vai deixar mais fogo, tá vendo? É que é a intenção aqui do nosso vídeo. E o absorption,
Se a gente colocar ele branco, ele some. E ele preto, ele aparece. Então, os dois blackzão. Agora é mexer em densidade e volume per step. Agora também a gente tem que acertar alguns parâmetros aqui no image. Por exemplo, posso colocar um Ace Stone Mapping, aumentar um pouco aqui a exposição, a saturação também, já jogar um pouco aqui. Meu gradiente, né, eu tenho que dar uma conferida no gradiente também para melhorar. Aqui no Emission eu posso jogar uma emissão mais forte, só que não posso atrapalhar tanto o meu fogo. Ó. O que a gente tem aqui no Emberguin? A gente tem um fogo bem bonito aqui, né, quando a gente vê esse resultado. Então a gente tem que tentar aproximar dele. E o gradiente sempre vai ser a chave mestre aí. Ó. Um post-process também, você pode dar um boom power aqui, para dar um aspecto de fogo mais saindo fora. Aqui, ó, vou também aumentar um pouco do volume per step. Já está começando a sair alguma coisa aqui já do nosso fogo. Só que o nosso fogo ali no Emberguin, ele entra como aditivo aqui, né? Depois a gente tem que jogar isso lá na pós-produção para que ele fique nesse formato aqui de aditivo e não de coisa muito densa, né? Por exemplo, você vê aqui que ele é translúcido. A gente faz isso lá na pós-produção também, que deixa esse fogo com essa cara aqui. Aqui a gente tem um fogo bem parecido já, né? Com esse emissor que a gente fez aqui. Essa seria uma das formas da gente conseguir trazer esse fogo aqui para cá, né? Depois que a gente posicionou tudo mais, aí depois a gente consegue renderizar esse fogo e depois lá no After Effects a gente consegue colocar ele como um aditivo, que é um fogo translúcido e tudo mais. Mas tem um pulo do gato aqui também, que você vai ver só aqui nesse canal. Então já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com um amigo que também quer fazer um negócio muito louco. E é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, First Frame 175 e o 354. Vou vir aqui no Export, vou pôr aqui sequência. Aqui eu vou querer renderizar em 4K. E vou pegar o mesmo número aqui, ó, 175, 354. 175 e 354. Esse aqui vai ser a sequência de render que a gente vai fazer aqui. É só essa parte aqui, ó, que a gente vai renderizar, certo? E a gente vai renderizar em sequência de PNG. Lembrando que quando a gente for fazer só o fogo, a gente tem que pôr aqui Strand em alpha, senão ele não vai dar certo, beleza? Vamos selecionar o diretório aqui. E aqui no fogo 2, eu vou selecionar a pasta e vou clicar um Export Now. Ele vai demorar um pouquinho mais do que o VDB, porque a gente vai fazer uma sequência de imagem e em 4K. E agora você vai lá nessa cozinha, busca um café, faz um negócio aí, um omelete, e vai esperar o negócio renderizar aí. Ele já vai estar fazendo uma sequência de imagem para você, ó, do fogo que a gente está vendo ali em 4K. Aí lá no After Effects a gente dá aquele toque especial para ficar mais legal ainda, beleza? Uma vez que agora a gente já colocou a sequência aqui, eu só exportei esse fogo aqui por enquanto. Ó, já tá bem legal aí, já fiz um color também no meu vídeo, que eu tinha gravado ele em log. Eu fiz também a rotoscopia da minha mão, que a gente vai precisar para fazer umas paradas aí. Ó, vou selecionar tudo agora, vou dar um super comp. E vou fazer algumas coisas aqui para te mostrar, que dá pra gente melhorar. Isso é um bônus aqui pro canal, hein? Pra essa série de vídeos, que não ia ter isso aqui, mas eu vou colocar como bônus. Vou colocar aqui isso aqui como como aditivo. E agora a gente já consegue ter um fogo bem mais real aqui do que o normal, ó, a diferença. A gente consegue ter ele mais interessante aqui. Posso jogar aqui um Color Correction depois para mim colocar as cores melhor. O Glow também é muito interessante. A gente pode colocar isso aqui, talvez de Glow e ter um 25, 50 talvez, ó já ficando bem mais interessante aqui, 100 talvez, e aqui uns 2. Aí varia muito também de quanto glow você vai querer colocar. Mas esse Optical Glow aqui é lindo, sinistro. Ó, acho que já ficou interessante aqui. Essa quantidade, talvez eu colocar aqui uns 80 de tamanho. Nessa mão aqui, embaixo, eu vou colocar primeiro aqui uma correção de cor. Ó. Ele vai dar vou puxar mais aqui para o amarelo. Mais amarelo, mais laranjado aqui, ó.
Vou pôr aqui o envolvimento de luz e envolvimento de luz reversa. Ele dá aqui um aspecto bem interessante. Eu vou fazer uma máscara aqui depois, ó, para essa mão ela não ficar tão amarelada aqui na parte de baixo. O tamanho aqui desse, eu vou colocar uma quantidade de 200. Ó, tá vendo o que ele gera aqui para mim? Ele gera meio que um brilho externo e fica muito interessante. E o tamanho também você pode colocar, talvez uns 25, ficar ele menorzinho, já fica legal. Nesse fogo aqui em cima também, a gente pode colocar esse desfoque de calor. Na verdade é até interessante duplicar esse fogo e fazer outro desfoque. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou colocar esse aqui também primeiro, ó, aumenta um pouco de blur, aumenta um pouco a textura dele aqui também. Ó, é isso aqui que eu tô falando, tá vendo esse deslocamento aqui que é o hair to blur, que realmente existe na vida real? É isso aqui que a gente consegue fazer também através aqui do Super Comp. Então isso tudo vai influenciar com certeza na quantidade aí de realismo da sua cena. Eu posso duplicar esse fogo aqui, ó. Vou vir aqui agora, jogo meu outro aqui por cima, ele vai ser uma camada de ajuste e vai ter só esse desfoque de calor. Ou seja, se eu tirar aqui, ó, ele vai existir só o desfoque de calor em cima do meu fogo. Vou diminuir um pouco o blur, aumentar um pouco o deslocamento, suavidade isso aqui. E a opacidade aqui eu vou colocar uns 20. Ou talvez até 5, menos. Para ele, tá vendo? Ele vai dar só um blurzinho aqui de leve. E o fogo já tá aí bem interessante. Acho que talvez tirar um pouco desse glow, né, do optical glow aqui, que tá muito, vou colocar uns 2. Já tá um fogo mais interessante. Nessa mão de cá aqui embaixo, é interessante a gente fazer uma máscara. Aqui eu vou desligar o Super Comp. Vou fazer uma máscara nessa mão aqui, depois a gente só faz um tracking nela. Aqui, ó, essa máscara aqui vai estar com pincel rotoscópico, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pré-compor e deixar os atributos. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer uma pré-composição dela, mover tudo para lá dentro. E agora sim eu consigo fazer essa máscara aqui, seguindo minha mão, para que a cor laranja que eu for fazer aqui embaixo não influencie tanto. Ó, eu vou colocar aqui também aqui um fader, né, nessa difusão da máscara aqui. Ó, deixando uma cor bem mais laranja, bem mais interessante aí para fazer o fogo, né? Tá vendo? Ó, a mão ficou mais laranja. Mostra aí que tá o fogo. Posso diminuir a quantidade aqui se eu quiser. E a saturação também tirar um pouco para não ficar tão saturado, certo? Tá aí o nosso fogo, bem legal, bem maneiro de fazer. Depois dá para jogar uma camada de ajuste aqui em cima e ainda faz um negócio muito louco.